A goleada histórica do Internacional sobre o Santos do Campeonato Brasileiro faz com que também os bastidores fervam e principalmente na questão política. Jogadores e o técnico argentino deixam muito claro em suas falas nas coletivas que acompanham o pleito colorado e sabem direitinho que o futuro do Inter depende do que vai acontecer agora em dezembro nas urnas e no voto do associado. Enquanto isso, o time de Eduardo Cudê faz uma marca histórica em campeonatos brasileiros e se prepara para um jogo de 6 pontos agora contra o Vasco no meio da semana. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Coisa boa começar a semana com uma vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro, muito mais do que uma vitória, né? Uma goleada histórica para cima do Santos, 7-1, 35 mil pessoas acompanhando no estádio Beira-Rio, talvez a volta da crença de que é possível algo mais do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo aquele pezinho no chão para a gente continuar ali, né, no jogo a jogo, para almejar algo mais aí na competição nacional. Fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho alguns bastidores, principalmente no que rolou depois das coletivas e do que está rolando dentro do vestiário colorado, acerca não só do Campeonato Brasileiro, mas também da eleição que ocorre agora em dezembro entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo, voto do associado 9 de dezembro. Te inscreve no canal, ativa também a notificação, o sininho ali do lado, bota o Vzinho no sininho para toda vez que entrar conteúdo novo aqui, estourar no teu celular e tu acompanhar as notícias do Colorado aqui nos meus conteúdos, beleza? Também compartilha para uma galera, porque certamente eles querem saber o que acontece, né? Os teus amigos colorados querem saber o que acontece lá dentro do CT do Parque Gigante e nos corredores do Beira-Rio, beleza? Não te esquece também que a KTO.com tá te esperando para tu botar lá e te divertir, né? Bota um dinheirinho, ganha 20% de free bet com o meu cupom, o Ernest, e vem te divertir, né, com a gente, porque KTO é onde a diversão acontece. Vamos primeiro de tudo o seguinte, né? O Inter ontem, esse 7-1, é a segunda maior goleada da história do Inter em campeonatos brasileiros. Só perde, ou só fica atrás, para Inter e Bragantino, que era 7-0. Se eu não me engano, em 97. Tá? Eu vou botar aqui do lado, ó. Vou botar aqui do lado toda a lista das maiores goleadas da história do Internacional em campeonatos brasileiros, um dado do professor Raul Pons, que é um monstro, né, em termos de história do Internacional. Tá aqui, então, todas as últimas ou as maiores goleadas do Inter em campeonatos brasileiros. Vale destacar, né? Ataque agora não é mais o pior ataque da competição. Subimos na tabela novamente, recuperamos a 12ª colocação, né? O 12º lugar. E jogamos agora contra o Vasco na quinta-feira, num jogo que dá pra gente brincar que é um jogo de 8 pontos, né? E não um jogo de 6. Porque é o seguinte, o Vasco, que hoje é o 17º, tá com 5 pontos atrás da gente. Se a gente ganha o jogo lá, vamos a 8 pontos de diferença do Vasco. E aí me parece que acabamos com todo esse flerte aí, toda essa questão de Z4, possibilidade de rebaixamento e tudo mais. O Inter que tinha 20% de possibilidade, né, de chance agora no início da 28ª rodada, certamente, né, teve agora o seu número atualizado, deve ter baixado para 15, 16, enfim, tem muito, inclusive, confronto direto, né? O Inter joga contra o Vasco, o Inter ainda joga contra o Coritiba e o América Mineiro, que já praticamente estão dentro do descenso, né? Praticamente já estão pensando na Série B agora de 2024, então o Inter ainda tem, por exemplo, se fizer o mesmo retrospecto do primeiro turno, quando emendou Vasco, Coritiba e América Mineiro, já são mais 9 pontos. E aí dá para ir almejando alguma coisa no Brasileirão. 9 pontos, inclusive, que separam o Inter do G6, né? Do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui a tabela atualizada. A parte de cima ali, pegando ali a parte intermediária também, onde o Internacional se encontra e onde dá para almejar alguma coisinha. São 9 pontos. E foi bom, né? Porque fizemos agora menos 3 de saldo, né? Antes a gente estava com menos 10, um absurdo, né, para um time do tamanho do Inter, para jogadores do tamanho e do quilate que o Inter tem. Mas olha só,
Dentro do vestiário, depois, ficou muito claro que, e até pela entrevista coletiva, né, ficou muito claro que o Internacional entende um momento que está vivendo, e os jogadores e o técnico Eduardo Cudê também. Primeiro o Cudê, né? Porque na coletiva ele diz que ele não vai se envolver em política, ele não vai se meter a cabo eleitoral, ele não vai falar se fica com o Roberto Melo, se fica com o Alessandro Barcelos, ele prefere dizer o seguinte: até o dia 31 de dezembro eu sou técnico do Internacional e tenho um contrato com o Internacional. Me dou com o Alessandro Barcelos, tenho uma relação muito boa com ele, e depois a gente vai ver o que vai acontecer a partir principalmente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, né? Ele desconversa sobre a possibilidade de renovar seu contrato, de continuar, de não continuar, deixa o futuro meio em aberto, mas ele destaca de novo na coletiva, né? Olha, eu tenho uma relação muito boa com o Alessandro Barcelos. Quando o Alessandro estava assistindo a coletiva, e o Alessandro foi perguntado: e aí, presidente, vai renovar? E o presidente só deu uma risada, só deu um sorriso, não falou nada sobre isso, e inclusive os pares do presidente dizem que depois da eleição no Conselho, né, do primeiro turno, que é agora no dia 7 de novembro, daí o presidente vai começar a falar um pouco mais abertamente sobre política, sobre o pleito, sobre o voto do associado, que é no dia 9 de dezembro. Na zona mista, os jogadores também fizeram esse pedido, né? De que é importante ter continuidade, que é importante com que não troque de treinador. O trabalho está sendo bem feito agora. O Inter meio que engrenou com 3 meses só de trabalho do Cudê, de treinamentos, de novas táticas, de diferença de mentalidade até mesmo do trabalho do Mano Menezes. O Mano Menezes que inclusive ainda não ganhou nenhuma partida lá no Corinthians, né? Foi ontem também, o América Mineiro é meio que o calo no sapato do Mano Menezes, né? Nessa temporada, né? Não só com o Inter, mas agora também chegou ali o América Mineiro ao empate nos últimos minutos ali, basicamente, tá? E aí, nesse sentido, o Alan Patrick meio diz assim em um determinado momento: cara, eu gostaria que ele ficasse e tal, mas a gente sabe como funciona, né? A gente sabe como é que é a política do clube, não dá muito para entender o que vai acontecer, a gente tem que aguardar, porque o máximo que a gente pode fazer é trabalhar e ficar de olho aí no que acontece no pleito, né? Já o Eduardo Cudê pede aos jogadores que nesses próximos 10 jogos deem a vida e abram mão, né? Saiam desse contexto político e pensem no que o Inter pode fazer em 2024, porque eles, os jogadores, estarão lá em 2024, independente do que aconteça, independente de quem seja o vencedor da eleição, independente se ele, Cudê, vai renovar o seu contrato ou não. Então, eu não sei se essa parte vai aparecer dentro dos bastidores do clube, sempre de noite ali, né, um dia depois da goleada, da vitória, acontece, mas o Cudê pede foco nesses 10 próximos jogos, principalmente na sequência de jogos em que os titulares estarão à disposição. No jogo contra o Bragantino é a data FIFA, em novembro, de novo, no meio de novembro, ali, entre o final da primeira quinzena e o início da segunda. Tem uma data FIFA e aí provavelmente a gente vai perder o Rocher, o Valência, o Arangues, o Johnny. Então os jogadores que são reservas vão ter que dar conta do recado, de repente até mesmo a torcida, né? O Internacional daqui a pouco faça alguma promoção além dessa que fez contra o Santos, que era um sócio pode levar um acompanhante, né? Daqui a pouco ainda, dependendo da posição na tabela e daqui o que a gente pode almejar em cima dessa sequência que tem agora no Campeonato Brasileiro, o Internacional pode vir a beliscar mais alguma coisa e aí a gente tem que pegar, de repente, até abrir portões no Beira-Rio. É importante, olha, é praticamente, superlativo que estejamos na Libertadores em 2024. É um time experiente, é um time que ganha bastante, é uma folha muito alta para não estar na principal competição da América. Então o Inter precisa focar nessa sequência agora de jogos até a data FIFA, fazer uma boa data FIFA com reservas e depois emendar o restante ainda do Campeonato Brasileiro também com titulares. De repente até numa possibilidade de encarar o Botafogo na última rodada, já campeão, e o Red Bull Bragantino também meio que não podendo mais buscar o time carioca, né? Porque agora me parece que engrenou de vez de novo e vai ser o campeão brasileiro. Beleza?
Esse é algum dos bastidores que eu tenho aqui ao longo dessa segunda-feira. Vou trabalhando mais coisas e no finalzinho da noite te trago mais informações do Colorado, que treina hoje à tarde já, tá? 15h30, não tem folga não. É treino e depois foco no Vasco, viagem para o Rio de Janeiro na quarta-feira. Beleza? Não te esquece, a Mais Ágil pode te ajudar a tua saúde financeira. Tu faz o seguinte, fala com a Mais Ágil e pega uma parte do teu fundo de garantia. Em menos de 24 horas eles colocam esse dinheiro na tua conta. Tem o link aqui na descrição. Tu quer de repente encerrar 2023, uma saúde financeira melhor? Fala com a Mais Ágil e começa 24 voando, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!